Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, né, vamos falar novamente de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? Estamos na terceira temporada, chegando ao final dela, né? Já estamos no nono e penúltimo episódio, intitulado Terrário. Gente, foi um bom episódio, tá? Eu gostei dele bastante, tá? Por quê? Porque ele é uma releitura de um episódio da série clássica. É a segunda releitura que Strange New Worlds faz, tá? De um episódio da série clássica. É a primeira, né? Que foi uma releitura do Equilíbrio do Terror, né? Foi uma excelente releitura. E agora tivemos uma outra boa releitura. Foi um episódio muito bom, tá? Eu ainda acho que o sexto foi o melhor de todos, né? Aquele lá que o Kirk estava na Farragut com a tripulação da Enterprise. Mas ainda assim, finalmente tivemos um bom episódio aí, depois de dois episódios que ficaram bem meia boca, sendo que o último episódio, inclusive, ficou horrível, diga-se de passagem, tá? Eu não tinha visto as cenas pós-créditos antes de fazer o vídeo, né? E eu vi as cenas pós-créditos ontem, né? Do episódio anterior, né? E eu posso dizer pra vocês, cara, graças a Deus que eu não vi as cenas pós-créditos antes de fazer o vídeo, senão o vídeo teria sido mais crítico ainda, porque aquelas cenas pós-créditos lá ninguém merece, tá? Não vou nem comentar de tão ruim que elas foram, tá? Mas vamos falar desse novo episódio agora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar desse novo episódio agora, tá? Ele é uma releitura do episódio Arena, né, da série clássica, né, onde o Kirk, né, encontra o Gorn, né, no caso, né. A gente sabe que os Gorns, né, eles estão agora em Strange New Worlds, né, fazendo parte, né, da série, coisa e tal, né. Mas vamos falar do plot do episódio, lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui. Se você ainda não assistiu o episódio, para o vídeo aí, vai lá assistir o episódio, depois vem aqui ver a nossa conversa, né? O episódio está na Paramount Plus, né? Quem ainda não sabe disso, né? E o que acontece? É um episódio todo focado na Ortegas, né? A Ortegas que vai fazer, a Enterprise encontra, tipo assim, uma anomalia gravimétrica à frente, né? E aí é necessário que, para se fazer uma pesquisa científica dessa anomalia gravimétrica, né? Vão colocar Ortegas numa nave auxiliar e vão enfiar Ortegas dentro da nave auxiliar. Ela que é uma excelente navegadora, coisa e tal, aquela coisa toda, né? E aí o que acontece? Durante essa viagem da Ortegas dentro dessa anomalia gravimétrica, né, aparece um buraco de minhoca. Na verdade, a tradução correta é buraco de minhoca, tá, gente? Em Star Trek, né, que desde que a gente viu Deep Space Nine, né, que se cunhou na tradução esse termo, para aqui para o Brasil, esse termo fenda espacial, tá? Mas na verdade a tradução literal é buraco de minhoca, que é inclusive, né, o termo científico também em astrofísica, tá? Então eu vou falar buraco de minhoca aqui ao invés de falar fenda espacial, né? Então o que acontece? A Ortegas acaba sendo tragada por esse buraco de minhoca, ela vai parar numa outra parte do universo, talvez até em outro universo, coisa e tal, né? E ela cai numa espécie de lua próxima a um planeta gigante gasoso, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai ter que sobreviver ali, né? No meio daquela situação toda, né? Ela vai ter que começar a produzir água, né? Fazer um condensador de água, vai ter que sair da nave auxiliar para procurar alimento, coisa e tal, né? E quando ela sai da nave para procurar alimento, né, as comunicações com a Enterprise estão totalmente perdidas, né? Depois que ela passa pelo buraco de minhoca, ela deixou uma mensagem numa boia espacial para ver se próximo ao buraco de minhoca, para ver se a Enterprise conseguiria encontrar nessa mensagem, né? Mas enquanto isso ela está tentando sobreviver nessa lua, nesse asteroide aí, né, totalmente inóspito, né? E ela acaba encontrando uma Gorn, né? E aí é aquela situação, né? Essa Gorn você já logo imagina, você só logo lembra, né, do episódio Arena, né, onde o Kirk fica, né, num planeta inóspito também com o Gorn ali, e eles ficam lutando ali, né, no caso, né, uma luta que é imposta a eles para aquela civilização avançadíssima que são os Metrons, né. Então o que vai acontecer? A nossa Ortega está ali dentro nessa lua, né, no caso, né, deu de cara com uma Gorn fêmea, tá, mas essa Gorn fêmea ela tá com a perna ferida,
ferida, né? E aí tem uns bichinhos, tem umas lacraias gigantes, né, que essa Gorn come, né, e a Ortegas também é obrigada a comer. E aí, o que que acontece? Como essa Gorn tá ferida, ela não ataca o Ortegas, né, e ela fica ali meio que... As duas ficam ali meio que à distância, né? A Gorn joga uma comidinha para Ortegas, uma carne crua dessa lacraia morta para ela comer, né? A Ortegas, ela começa a tentar cozinhar a carne, né? Fazendo uma fogueira, aquele negócio todo, né? E a gente vai vendo a Ortegas ali começando a se entender com essa Gorn, né? A Ortegas lá fica falando um monte de... As falas da Ortega são terríveis, né? Porque esses roteiristas são terríveis, né? Diga-se de passagem, né? São falas assim que não tem nada a ver, muitas coisas que não tem nada a ver, que ela fica falando um monte de besteira lá, né? Coitada da Gorn tem que ficar escutando aquilo tudo, né? A Gorn entende inglês, diga-se de passagem, tá? Aí você vai falar, pô, que negócio complicado, né? Gorn entende inglês, né? Mas na série clássica tinha um monte de gente que se vestia de alienígena e falava inglês também. Então, sabe, isso daí é até o de menos, né? Embora a Ortegas não entendesse a Gorn, ela fez um arremedo lá de tradutor universal que só falava sim e não, praticamente, né? Era um termo semelhante, né? Concordo, não concordo, alguma coisa assim, né? E aí o que que acontece? Elas vão interagindo entre elas cada vez mais, né? E a Gorn falou que não queria voltar, não queria ser resgatada, que ela queria ser morta, que pela cultura dela seria uma vergonha muito grande ela voltar, que ela tinha que morrer, que não sei o que, coisa e tal. E Ortegas, não, eu vou te salvar, coisa e tal. Então começou a pintar um clima positivo. Quando eu falo um clima, não botem maldade na coisa, mas começou a pintar uma interação ali entre a Ortegas e a Gorn, que seria uma coisa completamente estapafúrdia, né? Até porque são duas civilizações, dois povos que estão em guerra, né? E aí o que que acontece, gente? Além de ser uma releitura de Arena, né, é impossível não falar como esse episódio lembra também aquele filme Inimigo Meu, né, do Dennis Quaid, né, do Louis Gossett Jr., né, que passou nos cinemas aqui do Brasil lá no longínquo ano de 1987. Eu vi esse filme no cinema, gente, tô ficando velho, né, que era mais ou menos isso mesmo, era uma espécie, o Louis Gossett Jr. fazia uma espécie reptiliana lá, alienígena, coisa e tal, que estava em guerra com a Terra, né? E aí esse reptiliano e um terráqueo, né, que é interpretado pelo Dennis Quaid, eles caem num planeta, né? Inicialmente eles se tratam como inimigos, mas aos poucos eles vão vendo que eles precisam do outro para sobreviver, e eles desenvolvem inclusive uma grande amizade entre eles, né? Então essa menção, né, Inimigo Meu, também é muito forte nesse episódio, e isso eu acho uma coisa altamente positiva, tá? Agora, como é que esse episódio ele fez uma releitura de Arena, né? Se você em Arena, você tinha aquela batalha entre o Kirk e o Gorn o tempo todo, eles em guerra ali, em competição constante, né? Nesse episódio, né, que é o Terrário, né, o nome dele, tá? Ele vai ser justamente o oposto, né? Ao invés de você ter uma competição como você teve em Arena, aqui você vai ter uma situação de cooperação entre as duas, né? Onde as duas se ajudavam a sobreviver. E não são dois machos, vamos dizer assim, são duas fêmeas, vamos dizer assim, que estão ali tentando se entender, né? E aí você está fazendo uma releitura interessante, né? Porque você troca a competição pela cooperação, a inimizade pela amizade, né? E ficou uma coisa muito legal, ficou uma coisa muito bacana, a despeito, né, das falas terríveis, né, que os roteiristas colocaram na boca do Ortegas, que muitas desnecessárias, né? Com umas piadinhas muito sem graça às vezes, com umas coisinhas muito bobas. Eu vou procurar uns snacks para comer. Porra, vá pro inferno, né? Você tá numa lua lá, deserta lá. Vou procurar snack. Vai procurar snack lá na Casa do Chapéu, minha filha. São umas falas que sinceramente não tem nada a ver, né? Realmente completamente desnecessárias e totalmente fora de contexto, diga-se de passagem, né? Mas tudo bem, a gente tem que aturar, não tem jeito, não tem jeito, né? A gente que está escrevendo, né? Então a gente tem que aturar as besteiras que os outros escrevem, paciência. De qualquer forma, como é que foi o desfecho do episódio, né? A nossa Ortegas, ela teve uma ideia completamente pirotécnica, né? Que foi incendiar, olha só isso, gente, incendiar a atmosfera do planeta gasoso que estava do lado, né? Perdão.
para justamente a Enterprise conseguir enxergar isso, né? E enquanto isso, na história B, né, que obviamente teve uma história B, né, você viu o processo de salvamento, né, da Ortegas, né? E aí, isso também foi uma coisa interessante no episódio, que eles também fizeram uma alusão ali ao episódio da série clássica, que é aquela coisa, você tem você via muitos episódios da série clássica que você tinha essa situação. Você tinha uma situação ali cabeludíssima para resolver, mas a Enterprise não podia ficar ali muito tempo, porque a Enterprise tinha que levar vacinas para vacinar uma civilização que estava morrendo de uma pandemia, né? Isso aconteceu muito na série clássica, tá? E esse episódio de Strange New Worlds também bebeu dessa fonte, tá? É o tal negócio, gente, é só não inventar, gente. É só fazer coisas que já existiram, que elas dão certo. Copiar coisa que dá certo, entendeu? Em time que tá se ganhando não se mexe, entendeu? E aí a Enterprise estava lutando contra o tempo para tentar resgatar o Ortegas, tendo que levar essa carga de vacinas ali, que é uma cópia, um decalque mesmo de episódios da série clássica. E eu acho isso ótimo, não acho isso ruim, não, tá? E aí o que acontece? A Uhura, desesperada lá com Ortegas lá, né? Ela começa a fazer todo tipo de paranauê, o mais ilógico possível, o mais improvável possível, né? O Spock falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas aí o Spock, entendendo o desespero da Uhura, até vestia a camisa da Uhura um pouquinho, né? E a Uhura ficou também ali manipulando uns dados, né? Probabilísticos, né? Para convencer o Pike a levar a missão à frente, né? E o Pike percebeu isso, e o Pike chegou para a Uhura e falou, Uhura, eu percebi que você manipulou os dados, coisa e tal, mas não tem problema, eu iria do mesmo jeito, mesmo que a probabilidade não tivesse abaixo de um determinado limite. É a primeira vez que você está violando regras, como se ele já tivesse violado regras também, entendeu? Então relaxa aí que às vezes a gente toma iniciativa e desobedece mesmo. E a Uhura respirou aliviada, obrigado, capitão, coisa e tal. Isso ficou legal, gente, isso ficou muito legal, tá? É bem melhor do que você botar Vulcano robotizado, como foi no episódio anterior, né? E aí o que acontece, né? Quando chega, né, a equipe, né, a equipe de salvamento, né, que era capitaneada pela La'an, que é oficial de segurança, né? A La'an, brucutu do caramba, né? Ela fuzila a Gorner, né? Fuzila assim, sem dó nem piedade, né? E mata a Gorner, né? O que deixa a Ortegas completamente desnorteada, né? Aí vocês vão falar, mas isso é filosofia da Federação? Você sair dando tiro e executando, coisa e tal? Isso não é filosofia da Federação, você sair matando espécies assim, coisa e tal? Realmente não é. Mas a gente tem que lembrar, primeiro, né, que a La'an, ela é meio... ela tem lá o sangue do Khan, né? E outra coisa também, né? Você tá tendo uma guerra muito braba, né, entre a Federação e os Gords nesse contexto do Strange New Worlds, né? Então, apesar de não ter sido uma coisa de bom tom, né, de acordo com os preceitos da Federação, ainda assim é uma coisa compreensível. Você vê a La'an executando lá a Gorner. A La'an atirou primeiro e perguntou depois, né? E acabou matando a pobrezinha da Gorner. Ela deu uma peninha da ver a Gorner morta, gente. Tadinha, ela deu uma peninha desgraçada. E aí o que acontece? A Ortegas ficou surtadaça, né? E Ortegas percebeu também que ela estava sendo observada por alguma coisa durante todo o episódio. E aí na hora que ela tá... que ela vai ser transportada pela Enterprise, ela começa a gritar, e aí, cadê você? Eu sei que você estava me vendo o tempo todo, né, Alan? Que isso? E ela vai se desmaterializando, né, com o transporte, né? E a parada toda congela, ela fica lá desmaterializada lá, parada lá, né? E aparece um Metron para conversar com a nossa Ortegas, né? E o Metron falou, não, realmente, se na série clássica o Metron falou assim, vocês são duas espécies completamente desprezíveis, nós somos muito mais desenvolvidos que vocês, né, coisa e tal, né? Nesse episódio não, nesse episódio o Metron falou, pô, foi muito legal ver vocês duas ali, que são espécies em guerra ali, interagindo, coisa e tal. Só ficou meio ruinzinho, né, a La'an chegar e fuzilar. A gente acabou meio que perdendo um pouco a esperança aí em vocês, né? Aí o Ortega chegou e falou, eu não tô nem aí, porque você acha... que era uma coisa que eu acho que de repente o Kirk poderia ter falado pro outro Metron lá na série clássica, né? Isso foi legal também, né? Que você, tipo assim, você se acha demais aí, tá botando a gente como
como cobaia da tua experiênciazinha aí, entendeu? E você fica se posando aí de espécie desenvolvida aí e fica tratando a gente como ratinhos de laboratório. Só faltou falar isso, que foi o que aconteceu na série clássica também. Então esses Metrons são os cretinos, né? Tanto na série clássica quanto aqui também, né? Em Strange New Worlds, né? E o que acontece? Você tá pegando um episódio da série clássica onde essas questões não foram trabalhadas mais a fundo, tá? E tá pensando, né, refletindo um pouco sobre como aquele episódio da série clássica poderia ter sido expandido. E o resultado foi muito bom, gente. Eu particularmente gostei bastante desse episódio. Ainda bem, né, porque realmente, né, Strange New Worlds, essa terceira temporada, tá sendo uma montanha russa, né? Ou você tem coisa muito ruim, entendeu? Ou você tem coisa que é bem boa, né? Você tem umas coisas mais ou menos também, mas tem coisa também bem boa, né? Então esse episódio ele acaba sendo isso, né? Que bom, né? Agora vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? No episódio de desfecho agora, né? E quem sabe, né? Vai ser uma ligação para uma quarta temporada, né? E de repente você tem um episódio bom e aí a série termina com 2 episódios bons, né? Depois de ter tido uns episódios ruins. Então a série tá nessa coisa, tá nessa montanha russa aí. Episódios bons, episódios ruins, às vezes você tem um episódio muito bom, às vezes tem um episódio muito ruim, às vezes você tem um episódio razoável, coisa e tal, entendeu? O problema é que os episódios muito ruins estão sendo muito ruins mesmo. Esse é o problema, né? Mas esse episódio foi bom. E eu acho que esse é um caminho interessante para os roteiristas, né? Fazer cada vez mais releituras da série clássica. Que aí o que acontece? Os roteiristas, eles têm a oportunidade de se posicionar com relação à série clássica, né? Que a gente já sabe que eles têm as críticas deles, né? E tá fazendo isso de uma forma inteligente, né? Embora inteligência não seja muito forte desses roteiristas aí, né? Mas quando eles usam o caminho da releitura, eles conseguem fazer uma coisa boa. E é a segunda releitura de episódios da série clássica que eles fazem, e as duas foram boas. Então acho que eles têm que, às vezes, volta e meia, seguir por um caminho desses aí, e parar de brincar com DR, parar de brincar com botar toada de comédia no episódio, porque comédia sem graça nenhuma, entendeu? Comédia constrangedora, politicamente incorreta. Vai nisso, bebe na fonte da série clássica, faz umas releituras do episódio, esse negócio todo, né? Inclusive, a própria Constellation é mencionada nesse episódio, o Capitão também Decker, né? Interessante ver isso também, né? Que a gente sabe que isso faz parte do cânone também. Ficou legalzinho também essa observação aí. Então é isso, gente. Bom episódio dessa vez, ainda bem. Vamos ver o que vai acontecer agora no final da temporada. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Tá desejando vida longa e próspera a todos. O caminhão de lixo já tá fazendo barulho aí fora. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu blog é o Yoshiwaru World, www.carloslose.blogspot.com.br, tá? E futuramente vamos falar do último episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, tá? Um abração, fui e até a próxima.